O uso da Suma de Tomás como um sistema quase jurídico, de fato, preparou o caminho para a sistematização estéril da teologia moral nos últimos 3 séculos. Se a teologia cristã poderia tirar proveito do colapso do tomismo oficial para levar adiante um projeto genuinamente tomista de teologia moral, é outra questão. A questão é como os pensadores atuais podem se apropriar do histórico da teologia moral. A questão não é mais urgente em nenhum outro lugar do que a categoria teológica da sodomia. O primeiro desafio ao abordar os textos medievais não foi o problema de terem sido escritos em latim medieval, mas o problema de empregarem termos ou categorias que não podem passar para línguas modernas, que não podemos conceber facilmente sem provocar sérios mal-entendidos. O termo sodomia é exatamente um desses termos. Ele se mostrou intraduzível. Devemos nos aproximar de textos teológicos antigos partindo do pressuposto de que temos tudo a aprender sobre o significado de seus termos centrais. Não chegar nesses textos antigos achando que sabemos alguma coisa sobre eles. Portanto, não podemos chegar aos textos sabendo o que seus autores querem dizer com sodomia. A última coisa que devemos fazer é traduzir sodomia como homossexualidade. Homossexualidade é um termo da medicina forense do final do século XIX, um termo diagnóstico para regular o comportamento dos pacientes ou prisioneiros que se presume classificar. Isso já é uma problemática. Se você perguntar o que a teologia moral medieval tem a dizer sobre a homossexualidade, a única resposta precisa é absolutamente nada. A homossexualidade não é mais discutida pela teologia medieval do que a inércia de Newton ou qualquer outra entidade hipotetizada por uma ou outra ciência moderna. Sodomia não é homossexualidade. O que ela é, só podemos aprender com os textos medievais. Os paradoxos são intensificados, se não constituídos, pelo próprio processo de abstrair ou essencializar como pecado uma leitura alegórica da narrativa bíblica de Sodoma. Há 2 erros distintos aqui. O primeiro é pensar que a história de Sodoma é centralmente sobre o prazer entre pessoas do mesmo sexo, que nós já vimos em outra live que não é, ou até mesmo um tipo específico de cópula entre pessoas do mesmo sexo. Não é o caso. Mesmo que fosse a abstração ou essencialização de Pedro Damião, cometeria um segundo erro, no século XI, né? Ele contém em si uma leitura equivocada e uma maneira equivocada de inferir verdades morais. Esses 2 erros também são a razão pela qual o termo sodomia se mostrou tão útil como um termo ideológico ou polêmico, ou seja, como uma máscara para exercícios violentos de poder. Foucault traça um contraste influente. A sodomia dos antigos códigos civis ou canônicos era uma categoria de atos proibidos. Seu perpetrador nada mais era do que o sujeito jurídico deles. O homossexual do século XIX se tornou um personagem, um passado, uma história e uma infância, um caráter, um tipo de vida, também uma morfologia, com uma anatomia indiscreta e possivelmente uma fisiologia misteriosa. As identidades do sodomita e do homossexual do século XIX em diante são diferentes, assim como as noções sobre identidades em si.